Olá, sétimo ano, tudo bom? Sejam todos bem-vindos à nossa videoaula 4 com o professor Carlos Lima. Hoje vamos dar início ao nosso capítulo 5, que fala sobre números positivos e números negativos, que está no livro de vocês na página 124 a 129. E lembrando também dos nossos exercícios, que estão na página 130 a 132, ok? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre os nossos livros. Ideia de números negativos. O primeiro exemplo que nós temos aqui é sobre a nossa temperatura, gente. Olha só o termômetro. O nosso termômetro ele vai indicar se a nossa temperatura está ou muito alta ou muito baixa, como é o caso dos dois irmãos conversando aí. Oi, aqui a temperatura está a 10 graus positivo. E ele responde a ela, aqui a temperatura está a 10 graus negativo. Como vocês podem ver, gente, no nosso ar-condicionado, de sala de aula, que você chega e fala, tio, aumenta a temperatura, tio, abaixa a temperatura. Gente, aumentar a temperatura, ou seja, deixar ela o quê? Com uma temperatura mais alta, ou seja, mais quente, mais positivo. Abaixa a temperatura, ou seja, vamos diminuir esse número para que ela chegue a uma temperatura mais baixa, ou seja, menor a temperatura, mais fria é. Mais alta a temperatura, mais quente é. Podemos falar também, gente, sobre as altitudes. O que seriam essas altitudes, gente? Vocês já escutaram falar sobre o nível médio da água do mar. Ah, eu moro no nível do mar. Ah, eu moro acima do nível do mar. Ah, eu moro abaixo do nível do mar. Como vocês podem ver aí, nos 3 pontos que eu tenho, ponto A, B e C. O ponto C, ele está indicando, gente, o nosso nível do mar, a altitude do nível do mar, de 80 metros. Olha o nosso ponto A, está no pico de uma montanha, e esse pico está a 200 metros acima do nível do mar. Como nós já vimos em alguns jogos da seleção brasileira, que ela vai para alguns países e eles falam, gente, nós estamos a uma altitude de 2.000 metros acima do nível do mar. Ou seja, mais alto que ele esteja, menos ar ele vai ter. O ar que nós respiramos perfeitamente está ao nível do mar. Gente, olha só. Outra coisa também que eu tenho aqui. Verifique o nosso ponto B. Está abaixo do nível do mar. Se ele está abaixo do nível, ele tem o quê? Outra pressão também. Gente, outra coisa que nós podemos ver é sobre a nossa pressão atmosférica. Mais alto, maior a pressão. Mais baixo, menor a pressão. Certo, gente? Ponto A, ponto B e o nosso ponto C. Outra coisa que nós também podemos ver aí, gente, é sobre o quê? A finança. Sim, finança, gente, ou seja, o financeiro, onde nós podemos localizar aí o lucro, que é o nosso saldo positivo, e o prejuízo, que é o nosso saldo negativo. Através de quê, gente? Das nossas compras, das nossas vendas. Se eu tenho uma loja, eu tenho que ver o quê? Se eu estou tendo lucro ou se eu estou tendo prejuízo. O meu saldo bancário é a mesma coisa. Gente, saldo bancário. Se eu faço um depósito, vai aparecer lá no depósito, saldo positivo em sua conta. Se eu faço uma retirada, um saldo negativo da sua conta. Ou seja, positivo entrou, negativo saiu. Outra coisa bastante interessante, gente, é nas tabelas de jogos, das pontuações dos jogos. Onde aqui eu tenho o exemplo de Bahia e Vitória. 5 para o Bahia, 2 para o Vitória. Ou seja, quem ganhou, ganhou 3 pontos na sua tabela positiva, enquanto quem perdeu, ficou 3 pontos a menos. Gente, esses são os novos números até aqui que você conhece. Os números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
9 e o próprio 10. E assim sucessivamente. Lembre-se, os números são infinitos. E agora que nós estamos vendo os nossos números negativos. 1, menos 1. 2, menos 2. 3, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. E assim sucessivamente. E aqui, gente, só para a gente reiterar o que nós vimos, números inteiros. Gente, nós trabalhamos com números inteiros. Professor, o que são números inteiros? São os números que não aparecem vírgulas. Então, vamos lá. Números naturais inteiros. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim sucessivamente. Números positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim sucessivamente. Gente, números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10 e assim sucessivamente. Se vocês repararam aí, gente, entre os números positivos e negativos não apareceu zero. O zero apareceu só lá nos números naturais. Sabe por quê? Porque o zero é um número que, gente, neutro, é nulo. Zero não tem valor. Então, ele fica nessa margem dizendo o quê? Ele separa os positivos para um lado e o negativo para o outro lado. Ok, gente? Como a gente pode verificar aqui, nos números inteiros de menos 6 a 6. Olha lá, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Olha o zero fazendo a divisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando, gente, é obrigatório você colocar o menos nos números negativos, mas não é obrigatório você colocar o mais nos números positivos, ok? Lembrando, não esqueçam de resolver os exercícios de vocês, gente. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima. Tchau.